Nath Souza e tá começando mais um episódio do Juntos. Que legal que você tá aqui comigo. Tá tudo bem por aí? Hoje eu queria falar de uma coisa que eu acho que tá no dia a dia da maioria de nós, se não de todos nós. A gente tem que decidir durante o nosso dia muitas coisas e às vezes escolher mesmo, responder coisas, dizer sim ou não, entre outras coisas, né? Acho que o dia de todo mundo é feito desse monte de escolhas. Mas eu queria saber como é que vocês se sentem diante dessas situações. Pode ser tanto presencialmente quanto online, pelo WhatsApp, por e-mail. Você se sente pressionado ou obrigado a responder logo alguma coisa, a tomar alguma decisão? Eu tô perguntando isso porque eu percebi que eu me via assim muito ansiosa e fui perguntar para as pessoas à minha volta. Na verdade, as pessoas à minha volta vieram falar comigo sobre isso também. E eu falei, caramba, isso acontece mesmo, né? Isso rola com a gente. E parece que a nossa primeira reação em relação a isso é ficar ansioso e se sentir pressionado e obrigado e ter que responder logo. E é quase como não sei, alguém te faz uma pergunta, e isso pode ser, tá? Não só em relação a trabalho. Pode ser o teu pai, a tua mãe, o seu filho, o seu chefe ou algum funcionário seu. Pode ser qualquer pessoa que te faça alguma pergunta assim de bate-pronto e que fica te olhando, esperando a resposta, ou te manda ali no WhatsApp e você entra e fica online e você fica ali olhando e a pessoa parece que tá esperando, né? E muitas delas, quando a gente não responde na hora, também dá uma pressionadinha com uma interrogação ou perguntando. Como que você lida com isso? O que você sente? Porque isso vai ditar muito as nossas sensações e os nossos sentimentos. E eu fui vendo que eu entrava numa agitação e numa ansiedade que não precisava dela. E eu fui observando pessoas que são mais tranquilas e com grande sabedoria mesmo, e assistindo como elas lidam em relação a isso. E elas são sempre muito tranquilas, sabe? Na maioria das vezes, elas não respondem assim, logo na sequência. Elas param, pensam. Muitas vezes elas falam: eu posso pensar sobre isso? Eu vou pensar e te falo depois. A gente pode conversar sobre isso depois? E são respostas muito sinceras e que levam depois num lugar muito tranquilo mesmo, sabe? E aí eu falei, puxa, é verdade, a gente não precisa responder as coisas no exato momento. Você pode até perguntar assim pra mim, né? Mas daí eu deixo a pessoa sem resposta? Não, você pode falar pra ela. Eu preciso pensar sobre isso. Eu não sei essa resposta agora. Eu preciso ver outras coisas. Vamos conversar sobre isso amanhã? Qualquer coisa que indique que você tá vendo, né? Que ela te fez uma pergunta e que você precisa decidir algo, mas que você vai responder isso depois com mais cuidado e com mais carinho também, porque muitas vezes a gente responde no embalo, assim, né, e na ansiedade, e depois a gente acaba se arrependendo, porque a gente fala, nossa, por que eu falei isso? Por que eu fiz isso? Podia ter feito depois, podia ter falado outra coisa. E normalmente quando a gente dá esse tempo e avisa a pessoa que precisa de um tempo, que vai responder depois com mais calma, que vai pensar, normalmente a decisão tomada depois dificilmente tem um arrependimento assim, sabe? Porque você parou para olhar para aquilo. A gente que mora em cidade grande parece que sente isso mais frenético e mais intenso, né? Mas eu nem sei se isso também é uma verdade, porque hoje em dia as pessoas trabalham e fazem muitas funções morando em qualquer lugar, morando no campo, na praia, num lugar mais distante, numa cidade maior, numa menor. Mas eu reparei que isso estava acontecendo com muita gente ao meu redor. E a gente já tá com os dias tão corridos e com tanta coisa na cabeça e tanta coisa acontecendo mesmo, que eu acho que a gente pode deixar ele um pouco mais tranquilo e mais leve ao lidar com essas situações de uma maneira mais tranquila. Até quando você se sentia assim um pouco agitado mesmo, né? E com essa sensação de eu tenho que responder agora, eu preciso dizer agora, para um pouco. Para, respira e se pergunta: eu preciso responder agora? Tem que ser agora? Eu posso responder isso agora? Eu tenho como responder isso agora? Tempo, condições, cabeça. E aí tudo bem, eu sei que as pessoas querem muitas respostas, né? E as pessoas estão sempre com muita pressa.
E aí responde, fala, olha, eu vou ver isso com mais calma e já te respondo. Ou amanhã eu falo com você sobre isso. Dá essa acalmada mesmo. Na maioria das vezes, dá pra fazer isso. E você vai sentir que dá uma baixadinha nessa adrenalina. Não deixa de ser, né? Eu não vou dizer que isso já é automático e que já tá orgânico, mas vai ficando mais tranquilo, porque parece que a gente o tempo todo tá prestes a dar essa acelerada mesmo. Tem pessoas que são mais tranquilas, tem pessoas que são mais aceleradas e mais agitadas, mas isso reflete muito no nosso corpo, né? Dependendo da intensidade disso, a gente acaba fazendo mal pra gente mesmo. As nossas células ficam doidinhas, né? E vão produzindo coisas pro nosso corpo, fazendo a gente ficar num lugar que não é confortável, que não é gostoso mesmo. Muita gente já se sentiu nesse lugar de pressão e não é gostoso. Então, por que não dar uma parada, respirar, olhar para a situação, ver se precisa ser respondido mesmo agora, mesmo se tiver que ser respondido agora, esse agora pode esperar 2 minutos, 3 minutos, sabe assim? Você pode abrir a mensagem e ler, ou até falar para a pessoa, eu vou precisar de um tempo. É claro que a gente sabe que tem questões que são muito urgentes e que daí nessas é claro que você não vai parar pra pensar do tipo, tá pegando fogo na minha casa, eu pego e saio da minha casa, né? Mas eu não estou me referindo a esse tipo de situação. É mais as situações mesmo que vêm de uma outra pessoa, de um outro lugar, e que te coloca numa situação de... E aí? Me responde, me ajuda, preciso de você. Você pode isso? Você pode aquilo? Você consegue aquilo? Preciso saber logo, preciso pra hoje, preciso... Aí, às vezes, tem também essa pilha, né, que é colocada. Então, é muito da gente olhar pra isso de uma maneira que não precisa despertar na gente esse desespero mesmo. E é um treino. Vai ficando mais fácil, em algumas situações a gente se atropela e sai respondendo de bate-pronto e depois fala, putz, por que eu não parei? Por que eu não pensei? Não pedi uns minutinhos? A gente tá numa época e numa pressa, né? Muito doida, assim. A gente faz muitas coisas ao mesmo tempo e responde 1000 pessoas ao mesmo tempo. A gente tem um pouco disso. Dependendo da geração, então, nem se fale. Não à toa também as pessoas estão se sentindo menos em paz, né? E no fundo, todo mundo quer ficar tranquilo, quer ficar em paz e quer ser feliz. Todo mundo toma atitudes e decisões para isso, no final das contas. Então, o que vocês acham? Dá pra gente dar uma respirada antes de sair se atropelando, se afobando e respondendo as coisas? Vamos testar? Eu tenho certeza que no seu dia tem inúmeras situações desse tipo. Escolhe uma pra você fazer isso. Só uma. Aí depois você vai lá no Juntos Podcast, no Instagram, no nosso Instagram, e conta pra mim, fala pra mim como é que tá sendo. Pode ser? Que gostoso estar aqui com vocês. Então, muito obrigada por terem ouvido até aqui. Fiquem bem, se cuidem, cuidem de todos ao seu redor. E calma, respira, para, olha para a situação e aí sim você responde. Um beijo grande e até quinta que vem.